E vamos permanecer nesse assunto porque o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do Marco Civil da Internet nesta quarta-feira. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui agora o advogado especialista em direito digital, o Hélio Ferreira Moraes. Muito bom dia, Hélio. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Agora, Hélio, nós estamos aí duas frentes, né? O Congresso, a discussão no Congresso e a discussão justamente no Supremo Tribunal Federal, que foi retomada após aquele impasse em relação à discussão na Câmara. A pergunta que a gente tem feito, né, nas últimas semanas é o seguinte: se o Congresso não decidir, então caberá ao Supremo então legislar mais uma vez, Hélio? Esse é um grande problema, né, Marcelo? Porque realmente essa função é uma função do legislativo, né? Acho que o processo legislativo ele pode ter lá suas falhas, né? Mas acho que a discussão tem que ser feita por lá, né? Essa decisão no Supremo, né, que você está colocando em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, ela é bem importante, né, no sentido que ela vai pautar a atuação das plataformas de uma maneira geral, né? Mas é um artigo, assim, o Marco Civil da Internet, ele é uma conquista do Brasil, né? Então foi uma lei muito discutida no Congresso, passou por várias fases, e agora, depois de 10 anos, que ainda é considerada uma legislação nova, né? Em termos de legislação, não chegamos a 10 anos ainda, ela é de 2014. A gente fazer essa modificação agora numa decisão de inconstitucionalidade do artigo, eu acho que coloca em muito risco a questão da liberdade de expressão, né? Porque vai delegar às plataformas essa função de fazer esse julgamento do que deve ou do que não deve ser falado, né? Então, eu acho bastante temerário, acho que realmente a gente deveria se concentrar na discussão no Congresso, de uma maneira mais ampla, né? O Congresso dispõe dos mecanismos de discussão, de balizamento, de modulação, de calibragem em relação ao que deve ser feito pelas plataformas. Eu acho que sim, as plataformas, como nós vimos aí até na reportagem, elas precisam ser reguladas, estão sendo reguladas mundo afora, mas não em relação a essa questão do conteúdo, né? Em relação à transparência, em relação às obrigações de modulação, então em relação ao controle dos impulsionamentos ilícitos, né? E não delegar a elas a obrigação de entender o que deve e o que não deve estar disponível nas redes sociais, né? Hélio, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutor Hélio, um bom dia para você, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. O senhor entende que, referente ao projeto de lei que está em discussão, esteve em discussão, agora foi retirado de pauta, o senhor entende a necessidade realmente de que haja uma discussão no parlamento com relação a esse projeto, a essa forma de regulamentar? Ou o senhor entende que hoje em dia, com o arcabouço legislativo que já exista através do Marco Civil da Internet e até outros, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, com outros instrumentos jurídicos, já se poderia compreender como uma regulamentação das plataformas no Brasil? Qual que é a sua leitura sobre isso? A minha leitura é que seria importante a gente discutir, né? Eu acho que o Marco Civil foi importante naquele momento, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio trazer um outro balizamento, mas a gente vê alguns movimentos mundo afora, né, em relação à atuação das plataformas que estão requerendo esse tipo de regulação. Então, não acho que existir a regulação em si é um problema. Eu acho que a forma como ela foi feita, né, a forma como alguns artigos foram incluídos de última hora, então, eu acho que isso tudo prejudica um pouco o processo legislativo, né? Parece que o deputado Orlando está tentando equalizar um pouco isso, né? Eu acho que alguns temas foram incluídos no projeto de lei que não fazem parte da discussão principal, né? Então, em relação à remuneração dos meios de comunicação. Então, eu acho que o projeto foi um pouco distorcido, né? Então, acho que ele precisaria ser, digamos assim, reajustado, né? Mas eu vejo como um avanço a gente ter uma regulação em relação a isso. Se a gente olhar, né, as plataformas de comunicação, elas vêm crescendo muito nos últimos anos,
os meios de comunicação tradicional têm regulação há muitos anos, né? E essas plataformas foram sendo criadas sem nenhum tipo de autorização ou de regulação específica. Então, eu vejo como um importante avanço essa discussão. Só não vejo que a preocupação por conta desses fatos que tivemos recentemente, por conta das escolas, então isso acelerou o processo de uma forma, digamos assim, desequilibrada, né? Então, e muito polarizada também, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não cabe a gente deixar nas mãos dessas plataformas a decisão daquilo que vai ou não vai ser feito. Então, esse é o grande problema quando a gente olha essa decisão hoje do STF, né? Se o STF julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele vai delegar às plataformas essa função de julgar aquilo que deve ou não ir para as redes. E daí, na dúvida, né, deve ser o procedimento, provavelmente será o procedimento de segurança das plataformas, barrar os conteúdos, né? Então, isso é bastante problemático. Acho que o artigo 19 é uma salvaguarda muito importante para a liberdade de expressão. Então, obviamente que aquilo que, né, afronta o direito de alguém é julgado, né, mas a gente simplesmente retirar esse artigo e delegar isso às plataformas, acho muito temerário. Elas já exercem um grande poder de modulação, então elas retiram os conteúdos absolutamente ilegais já em volume bastante significativo e até denúncia em relação aos termos de uso, mas eu acho que talvez esteja no momento da gente estabelecer algumas regras mais claras em relação a relatórios anuais, né, ao funcionamento dessa moderação, em relação a como elas devem operar as questões dos impulsionamentos. Então, eu acho que sim, é importante a gente ter regulação e acho muito perigoso a gente esperar o STF fazer essa decisão, porque uma decisão em relação à constitucionalidade do artigo 19, né, ela não vai ter a capacidade de modular as necessidades da nossa sociedade. Então, ela simplesmente vai tirar essa salvaguarda que hoje existe e vai delegar essa função para as plataformas. Então, acho bastante temerário. Acho que a gente deveria avançar pelo lado do Congresso. Acho que é o caminho mais prudente. Exatamente, ainda nessa linha, Hélio, nós tivemos até o posicionamento aí de investigar as plataformas, em razão do seu posicionamento ao PL das fake news em relação a entidades privadas. Elas também poderiam se opinar ou não sobre esse tema, né? Quer dizer, fica tudo em discussão. E até que ponto, né, o Supremo pode, de fato, regular as plataformas, Hélio? O Marcelo, você tocou num ponto bem importante, né? Eu acho que nós tivemos aí algumas decisões, digamos assim, um pouco exageradas recentemente em relação às plataformas. Eu acho que talvez a forma como elas se manifestaram também não foi adequada corretamente, né? Então, acho que tem direito de se manifestar, tem direito de fazer o seu editorial, de mandar a sua posição, né? Mas eu acho que a forma, talvez, ela causou uma sensação digamos assim, de influenciar e não opinar, né? Então, acho que esse foi o problema, mas eu acho que a forma, né, a decisão para retirar isso deveria ser pautada de uma outra maneira, deveria ser instaurado um processo, investigado, e se isso fosse apurado, eventualmente elas serem punidas, né? Eu acho que a forma foi um pouco excessiva, né, a retirada, até porque se a gente pensar nessa questão do Telegram, por exemplo, que foi um dos problemas, né? Muita gente utiliza o Telegram para poder ter a informação, para trabalhar, para ter acesso a diversos tipos de conteúdos, né? Então, simplesmente colocar numa situação que vai tirar a plataforma do ar, eu acho que foi excessivo. Eu acho que a gente tem que, sim, né, atentar, como eu falei, regular, estabelecer regras claras, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não extrapolar esse limite, né, e poder impedir um benefício, porque as plataformas estão sendo meio que demonizadas, né? Acho que isso é um grande problema. Se a gente pensar, elas fazem parte da nossa vida, né? A sociedade mudou, né? Então, se a gente olhar os últimos 10, 15 anos, então a necessidade dos aplicativos de comunicação, as plataformas de e-commerce, as plataformas de rede social, de busca, tudo isso faz parte da vida moderna.
Então, a gente tem que se adaptar a isso, eventualmente regular e não demonizar, porque isso daí facilita a nossa vida, né? Então, são todos serviços que todos nós utilizamos e são muito úteis. Pode ter necessidade de um ajuste aqui, o outro ali, claro, pode ser, né? Porque elas também propiciam, né, pessoas com intenções equivocadas, né, de propagar conteúdos ilícitos ou até incitar o crime, né? Então isso a gente tem que estudar como coibir esse tipo de ação, mas eu acho que tem que ser feito de uma maneira transparente essa discussão, né? Especialista em direito digital, o Hélio Ferreira Moraes conversou conosco aí dessa decisão importante, aguardada nessa semana, está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Obrigado, fico sempre à disposição.